quando Jesus diz que dele mesmo ele não podia nada. Como ele estava ouvindo tudo aquilo, ele julgava e julgava com cuidado, porque o juízo dele era justo. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós estamos olhando, com a forma em que estamos julgando, com a forma em que estamos conduzindo algumas coisas que talvez para o homem está tudo certo, mas lá em cima pode não estar certo, né? Às vezes nós estamos para receber algo da parte de Deus e nós precisamos entender a forma que Deus quer trabalhar na nossa vida. Eu tomei por base esse verso para que eu e você venha entender que aqui não tem ninguém que pode nada, aqui não tem ninguém que tem mais condição, aqui não tem ninguém que na presença de Deus é maior, aqui não tem ninguém que na presença de Deus aparece diferente. Não, todos nós na presença de Deus aparecemos como ser humano, porém alguns aparecem prontos fazendo a vontade de Deus, alguns aparecem negando aquilo que Deus realmente quer que seja feito. Então eu quero levar você a entender o formato em que algumas pessoas padeceram na Bíblia e que é necessário eu e você ter cuidado. Deixa eu fazer uma pergunta: quem aqui que está necessitado de um milagre da parte de Deus? Faz assim. Glória a Deus. Glória a Deus, muito bom. É para cá que eu quero te conduzir. Você já é conhecedor e sabe que de mim não acontece nada, é ou não é? Você já sabe que do pastor Wellington, dos obreiros aqui ao lado, não pode acontecer nada. Pode acontecer vindo da parte de Deus. Mas uma coisa é certa: todos os obreiros, né? Está lá na porta, lá, ó, um dos maiores da turma, né? Não é só da olaria não, é do campo todinho, que é canal de bênção. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Através dele, milagre pode acontecer na sua vida. Milagre não vem dele, mas pode ser através dele. Através da sua forma de pensar, da sua fé, o milagre pode acontecer. Jesus, ele fala com toda a convicção que dele mesmo ele não podia nada. Se você for historiar a Bíblia, você vai ver que Jesus, ele em todo o tempo, ele devolvia, né, todo o poder ao Pai. Pai, graças te dou. Pai, é-me dado tal e tal, mas quem pode é o Senhor. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas sim a do Senhor, né? Então nós precisamos focar aqui e vamos pensar no formato de alguns milagres dentro da Bíblia, milagres esses que eu mesmo já preguei para vocês entender, mas eu quero que você venha refletir comigo hoje. Quando você olha para dentro do milagre de Naamã, você vai ver que tem uma grande dificuldade no milagre de Naamã. Você vai ver que quando o profeta manda o recado, já descontentou Naamã, porque Naamã esperava que o profeta chegasse até ele, colocasse a mão no ombro ou na cabeça e o abençoasse. Naamã esperava algo da parte do profeta. O profeta não tem, quem tem é Deus. Quando Naamã ele recebe o recado, ele retorna, mas ele retorna com o coração ferido, ele retorna com o coração sentido. Por quê? A esperança de Naamã é que o profeta estendesse a mão e o milagre acontecesse na hora. Nós precisamos pensar nisso daqui. Como que você tem esperado o seu milagre? Como que você tem esperado a mudança na sua casa? De que jeito que você tem esperado aquilo que você às vezes busca de Deus há 10 anos, 20 anos, 30 anos, um mês, 2 meses? De que jeito? Você tem esperado de acordo com a vontade de Deus ou de acordo com o que você determinou? Porque para nós resta uma só coisa: buscar de Deus, continuar crendo, e esperar nele. Não tem jeito. Quando você olhar para o milagre de Naamã, Naamã se descontentou, tornou para a sua casa, mas chegando lá na sua casa, um servo, um dos menores à vista do homem, diz a ele: Senhor,
Mas se fosse algo complicado, difícil, caro, o senhor não fazia? Sim, fazia. Ué, então um negócio tão fácil desse que custa? O servo está falando. Agora Naamã, ele sente no coração que precisava olhar para Deus e entender que tinha que ser diferente a forma de pensar. E Naamã, ele desce logo para o Rio Jordão. Quando você vê, você vai ver que não tem jeito, é o rio mais sujo, é o rio de pior dificuldade. Sabe por que era o rio de pior dificuldade? É porque era para passar pelo teste de Deus, e teste de Deus não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, mas sim do jeito que Deus determina, porque quando o teste é difícil, com certeza a bênção é grande. E agora Naamã, ele vai até o rio. Você vai ver, a Bíblia relata que Naamã mergulha 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes e ainda não aconteceu nada. Por que ainda não aconteceu nada? Porque Deus está esperando que eu e você faça a nossa parte, mas que faça bem feito, da forma certa, para que o milagre venha a acontecer. Quando ele desce as águas, pela 7ª vez ele volta, e a Bíblia diz que a pele dele torna igual a pele de um menino. Não é difícil isso acontecer na minha e na sua vida, porém nós precisamos entender quem é Deus na minha vida, de que forma que Deus tem sido tratado dentro da minha casa, como que Deus está sendo reverenciado lá na sua casa, né? Quando você olhar, pensa comigo, a Arca da Aliança, ela simbolizava e era a presença de Deus, é ou não é? Ela na casa de Abinadab, ela ficou 30 anos. 30 anos que não aconteceu nada. Mas na casa de Obed-Edom, ela ficou 3 meses. É 3 meses mesmo? É direitinho? 90 dias. E na casa de Obed-Edom, a Bíblia diz que tudo foi abençoado, a vida dele foi transformada, foi tudo transformado. Tanto é que Davi, quando ficou sabendo, falou: preciso buscar logo a presença de Deus para cá. Sabe por que foi tudo desse jeito? Na casa de Obed-Edom, a presença de Deus era qualquer coisa. Na casa de Abinadab, perdão. Na casa de Abinadab, a presença de Deus, a Arca da Aliança, era um móvel qualquer, estava lá no canto, estava esquecido. Mas na casa de Obed-Edom era a presença de Deus. Ela era todos os dias zelada, cuidada, tudo era feito da forma correta. O que é isso, pastor? A presença de Deus na minha e na sua vida, ela precisa ser tratada de uma forma diferente. Eu e você precisamos olhar para as coisas que acontecem no dia a dia e entender: a presença de Deus está aqui, o templo e a morada hoje sou eu. Eu preciso de um milagre, eu preciso reverenciar a presença de Deus. Eu coloquei o meu pé no chão pela manhã. Deus, o Senhor está no controle aqui, faça a sua vontade. Eu estou indo para o trabalho agora, Deus, lá no meu trabalho é tudo de acordo com a sua vontade, não com a minha. É eu e você entender: Deus está no controle da situação, queira eu e você ou não, Ele vai estar cuidando o tempo inteiro. Talvez algo vai acontecer ao contrário do que você quer, mas é porque você não mergulhou 7 vezes. Mergulhou só 3, 4. Como é que acontece o milagre? O profeta falou, foi 7. É ou não é? O próprio Jesus diz que dele mesmo ele não podia nada, mas de lá poderia vir. O próprio Jesus relata que dele mesmo não tem jeito de acontecer nada, né? E não tem nenhum milagre, irmão, nem um milagre com tranquilidade. Não, foi tudo tranquilo, tudo certo. Jesus só estendeu a mão e está tudo resolvido. Espera lá. Você vai ver o leproso, ele vem até uma distância e fala com Jesus: mestre, se quiseres, pode me tornar limpo. Se quiseres. É eu e você entender: o milagre vem de Deus, eu preciso do milagre. Se Ele quiser, e no tempo que Ele quiser, Ele pode fazer. Mas eu continuo de joelho dobrado. Ainda não aconteceu, mas eu permaneço de joelho dobrado. Talvez amanhã ainda não acontece, mas eu continuo de joelho dobrado. Eu preciso colocar a minha família na presença de Deus, continuar buscando a presença dele o tempo todo, porque o milagre da minha casa só vem de lá, não vem de mim. Não vem de mim. Se você for observar, você vai ver que algumas coisas que
porque nós temos um coração meio duro, tem ou não tem? Será que é só eu? Mas é meio difícil. Algumas coisas que começam a dificultar a nossa vida, começam a trazer para nós um sentimento de abandonar, um sentimento de não querer, né? Um sentimento de olhar para as coisas que acontecem e pensar que Deus não está olhando para nós. E Isaías escreveu que nem a mão dele não está encolhida, e nem o olho dele não está tapado, e nem o ouvido não está encoberto para que não possa ouvir. O quanto nós temos buscado a Deus, o quanto nós temos entendido que Deus é o Criador e nós somos a criatura, o quanto nós estamos entendendo que a salvação é individual, está aqui, ó, pai e filho. Não adianta um confiar no outro. Não, meu pai vai me levar, não tem esse negócio não, meu irmão. Faz a sua parte, cuidado, porque a salvação cada um tem que dar conta da sua. Cada um tem que permanecer. De mim não vai chegar nada para você, do pastor Wellington não vai chegar nada para você, mas de Deus pode chegar para você todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes. De Deus pode chegar para você coisas que você não conhece. De Deus pode chegar para mim e para você coisas que talvez nós nem estamos esperando, mas chega dele para nós, porque ele é bom, ele é misericordioso, ele está no controle da situação. Está no controle. Talvez a enfermidade bate e nós começamos a ficar perdidos, sem saber o que fazer, né? Começa a ficar meio com a cabeça meio desparafusada. Deixa eu te fazer lembrar, todo mundo aqui sabe desse negócio. Nós estávamos lá no barracão do assentamento, e quando nós estávamos terminando o culto, a irmã Sônia levantou no meio do povo assim e falou assim: pastor, vamos orar pela minha tia, fulana de tal, não lembro o nome, rapaz, que alguém aqui lembra o nome. Ela está com Covid e está aguardando vaga para ser para ir para UTI, e talvez pode ser entubada. E eu disse assim, nós estávamos orando, nós estávamos terminando o culto, e eu disse assim: vamos orar e vamos crer. Nós servimos um Deus que faz milagre, e se Ele quiser estender a mão, ela nem vai para essa UTI e nem vai ser entubada. E nós fizemos uma oração, nós, igreja da Olaria da Fumaça, fizemos uma oração crendo em Deus e retornamos para as nossas casas. No outro dia cedo, a irmã Sônia me ligou e disse assim: pastor, o doutor mandou minha tia voltar para casa, ela não precisa mais da UTI, ela não precisa mais do hospital, ela ainda está recuperando, mas Deus agiu na vida dela e nada mais vai acontecer ali, pastor, porque Deus está no controle. Eu disse: irmã, continua confiando, eu tenho certeza que foi Ele que estendeu a mão. Eu e você olhar que quando Deus quer fazer da forma dele, do jeito dele, através da nossa fé acontece. Através da nossa fé. Mas é nós entender qual é o meu ato de fé. Não é? Não, estou cansado, eu não vou na igreja não. Ah não, domingo eu não vou também não, estou cansado demais. Ah, semana que vem eu também só vou na terça-feira, não estou dando conta, né? Qual é a sua fé? Como você tem conduzido aquilo que está na sua mão? Como você tem visto Deus trabalhar na sua vida? De que forma que o milagre de Deus tem acontecido lá na sua casa? Porque todo dia, quando você põe o pé no chão, respira e abre o olho, já é um milagre. Já é um milagre. Como que tem sido? Pastor, mas eu queria tanto que acontecesse isso em casa, e não aconteceu. Irmão, mas o seu filho está indo para a escola, o seu filho está estudando, o seu marido está dando conta de conduzir a situação lá e sustentar a sua casa, a sua esposa tem trabalhado e te ajudado. Irmão, você não está vendo milagre de Deus nessas coisas não. Nós somos pequenos, nós somos falhos, somos cheios de defeitos, mas Deus está no controle. A situação tem sido mudada, Deus tem multiplicado, Deus tem agido, Deus tem entrado na situação do homem. Só que o homem, com a sua falta de fé, não está vendo. É ou não é? Quer ver um negócio interessante na falta de fé? Quando Pedro olha para Jesus caminhando sobre as águas, ele fala assim: mestre, então se for o Senhor,
faça com que eu vá, velho. Aí Jesus, tá vendo? Aí Pedro desce do barco, tranquilo, começa a caminhar no rumo de Jesus. Mas quando ele está aproximando de Jesus, ele tirou os olhos de Jesus e faltou-lhe a fé. Tem muita gente que prega por aí, não faltou fé nenhuma, só porque ele tirou os olhos. Irmão, precisa estar olhando para Jesus? Que conversa é essa? Ele arredou os olhos e faltou-lhe a fé. Ele começou a afundar. Quando ele começa a afundar, ele pede misericórdia. Jesus pega na mão dele: vem cá, Pedro, essa fé sua está muito fraquinha, levanta ele de volta, conduz ele de volta para o mar. Sabe o que eu quero que você entenda com isso aqui? Todas as vezes que te faltar fé, corra para os pés de Deus e peça por misericórdia. Todas as vezes que a sua fé estiver em declive, você olha para Jesus, pede misericórdia, se joga no chão, busca por Ele, porque eu tenho certeza que Ele tem mudança de vida, tem transformação, tem muita coisa que nós não estamos alcançando, porque às vezes nós não estamos na presença dEle verdadeiramente. O que ele fala? Ele fala assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. É ou não é? É eu e você entender. Jesus, ele está no controle da situação. Só que nós estamos tirando da mão dele de vez em quando. É ou não é? Quando aperta um pouquinho, o Senhor está na sua mão. Cuide. Quando o trem dá uma relaxada, tranquilizou, está tudo bem, a dispensa está cheia, agora está tudo certo, né? O salário está caindo certinho, aí nós tira da mão de Jesus e começa a administrar com a nossa força. A Bíblia diz que é para nós administrar com Deus. Administrar com Deus é com Ele em primeiro lugar. É para nós fazer de acordo com a vontade dEle. Né? É com a vontade dEle. Irmãos, quando você vê a situação de Naamã, e você olha, Naamã, ele é tão sem fé quanto eu e você, que ele não quer ir lá mergulhar. É aquele defeito que nós temos no coração, coração duro, é ou não é? Quantas pessoas eu já ouvi falar: não, se Deus quiser fazer na minha vida, Ele faz comigo aqui aonde eu vou. É ou não é? Não faz nada, irmão. Deus faz quando você der um passo à frente e falar para Ele: Senhor, eu estou me esforçando para acontecer. Senhor, eu estou aqui hoje me jogando na Sua presença para o Senhor estender a mão sobre mim. Senhor, eu estou aqui hoje implorando pelo Senhor, porque só o Senhor tem milagre. Aqui não tem ninguém que tem, mas o Senhor tem. Eu estou nos seus pés para que o milagre aconteça. Agora, o milagre vai acontecer? Se for da vontade de Deus, vai, porque Ele querendo, não tem quem possa impedir. Mas nós precisamos entender: quando nós damos um passo à frente, quando nós retiramos a pedra e deixamos o caminho livre, Ele faz um milagre na nossa vida. É ou não é? Quando Ele chega na porta do sepulcro, Ele dá uma olhada e fala assim: tirai a pedra. Aí o povo vai lá, tira a pedra. Aí Ele dá uma ordem. A mesma ordem que Ele deu para Lázaro, Ele podia dar para aquela pedra. Pedra, arreta. Não. Ele deixou para o ser humano tirar a pedra. O ser humano retira a pedra, Deus faz o milagre. O ser humano tira aquilo que está atrapalhando, Deus entra com providência e o milagre acontece. Talvez tem pedra no caminho de pessoas que é tão pequena e tem atrapalhado o milagre de Deus, que é insignificante, mas para Ele o negócio é diferente. Quantas pessoas buscam por milagre, o milagre não acontece. Pastor, mas não acontece. Mas e a pedra? É ou não é? E aquela mentirinha básica? E aquele grito com o marido? E aquele grito com a esposa? É ou não é? Tudo isso é pedra que atrapalha milagre na nossa vida. Tudo isso é pedra que tira de nós a presença de Deus.
que faz com que Deus vai fazer esse camarada aqui está grave demais, deixa ele caminhar um pouquinho sozinho, para ele tomar uma cambota para ele aprender. É ou não é? E a pedra da brabeza exagerada, da mal resposta, do não pagamento? Quantas pessoas têm tanta pedra no caminho para retirar? É ou não é? E acabou que vive o mundo por aí, compra, não paga, compra, não paga, compra, não paga, compra, não paga, vai virando aquele negócio bagunçado. Estou falando isso aqui porque Deus colocou no meu coração, e vai ficando aquela bola de neve, aquele negócio bagunçado, e quer milagre de Deus todos os dias. Senhor, me prospera financeiramente, nem o dízimo não paga. Senhor, me prospera financeiramente, nem uma oferta na igreja não dá. Então o tempo todo pedindo para Deus prosperar. Irmão, faça um propósito com Deus, coloca Deus em primeiro lugar, coloca Deus no controle da situação, coloca o seu salário na mão de Deus e fala para Ele: Senhor, faz com que esse salário dê para suprir as minhas necessidades. Senhor, entra na minha vida, na minha situação, e transforma o meu pensamento. Senhor, faça com que eu seja melhor na tua presença. Você vai ver Deus agir, Deus entrar, transformar a sua casa, Deus começar a te dar estratégia, Deus entrar de uma forma que você nem está esperando e mudar a vida totalmente. Mudar a vida, né? Glória a Deus. É nós entender uma coisa. Eu já estou parando por aqui. É nós entender. Deus está no controle da situação. Glória a Deus. Né? E nós vamos continuar entendendo. Se eu deixar essa situação na mão dele, tem milagre. Se eu deixar essa situação do jeito que ele quer, tem milagre. É ou não é? As tribulações da vida, as dificuldades, elas não podem fazer com que nós venhamos a parar. É ou não é? Às vezes eu fico lembrando assim de algumas coisas que nós vivemos aqui, e fico pensando assim: o quanto Deus cuida, o quanto Deus tem cuidado aí no passado dessa igreja. É ou não é? Eu estava aqui um dia pela manhã, o Covid estava daquele negócio. Todo dia tinha morrido mais um, e aquele negócio estava difícil demais. E eu tenho que confessar para os irmãos que não tinha nem um ser humano que não estava com medo. É ou não é? E eu aqui dentro, gravando uma mensagem que eu colocava no grupo. Os irmãos lembram? Todas as manhãs eu colocava uma mensagem no grupo. E eu arredei para a beira dessa janela aqui, e uma irmãzinha, eu vou contar o milagre, mas não vou contar o santo. A irmãzinha me ligou e falou assim: pastor, o que vai ser de nós com essa doença? Será que nós vamos morrer tudo? Ué, irmão, vamos crer em Deus aí. Se nós for, é permissão dele. Mas vamos acreditar que ele vai livrar nós desse negócio aí, vamos continuar orando. E aí, eu terminei aqui, saí ali assim, fui fazer o meu café. Todo dia cedo eu estava ali fazendo café. E o Senhor colocou no meu coração assim, quando eu estava fazendo o café: você vai falar amanhã pela manhã que eu estou no controle e que nada vai acontecer. Glória a Deus. Nada vai acontecer. E no outro dia eu lembro como se fosse hoje. Eu gravei pela manhã uma mensagem que disse: irmãos, Deus está no controle, está aí na sua cozinha, está aí no seu trabalho, aonde você estiver fazendo cerca, fazendo o que estiver fazendo, Deus está no controle, nada vai te acontecer. Aleluia. E nós vencemos aqui dentro da igreja, ficamos alguns dias sem cultuar, vencemos. De repente a gente voltou, mas foi uma presença de Deus maravilhosa no nosso meio. Você quer ver uma presença de Deus diferenciada? Você corrige alguns vídeos que tem de nós evangelizando nessa região, à luz de celular, à luz de lanterna, mas Deus se fazia presente. Sim ou não? Glória a Deus. Deus é bom. Eu quero te convidar para ficar de pé. Quero fazer uma oração com os irmãos. Você que sente necessidade de receber uma oração, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente.